texto indicado chama Vanguard Kit e foi escrito pelo Greenberg, Clement Greenberg, né? Esse é um texto, digamos, importante por tentar estabelecer, ainda numa data muito precoce, o que seria o conceito de vanguarda em oposição a outros sistemas interpretativos dentro da cultura da arte moderna, né? Na introdução da Glória Ferreira, que ela é a organizadora, ela vai dizer uma questão muito importante, né? Que o Greenberg foi muito mais discutido que lido. Isso é de fato, né? Muitas pessoas têm opiniões sobre a discussão que ele faz, mas ele se transforma no grande responsável pela cultura modernista. Então, a cultura modernista, como a gente pensa, e a cultura de vanguarda, vai ser associada ao nome do Greenberg. Então, criticar o Greenberg, em certa medida, é criticar o que vai ser denominado de cultura de vanguarda, né? Então, no que se convencionou chamar lá dos elementos biográficos que o Greenberg faz, é, ele não era um grande intelectual, um membro de uma família abastada que teria conseguido sobreviver sem trabalho, né? Na verdade, ele e o pai dele, no caso, trabalha, né? É um sujeito de classe média trabalhador, e o Greenberg, nesse caso, ele tem que passar por várias profissões para se manter minimamente produtivo do ponto de vista financeiro, né? Então, ele começa toda a discussão dizendo que uma determinada sociedade, essa ele está falando da sociedade moderna, é capaz de produzir ao mesmo tempo, né, um Braque, um Pablo Picasso e também uma capa do Saturday Evening Post, que ele queria dizer que é uma cultura de consumo, né? Então, de um lado, nós teríamos essa capacidade de produzir artistas como Pablo Picasso, artistas como Braque e também artistas e também uma cultura de consumo. É isso que ele quer dizer, né? Que sociedade é essa que é capaz de produzir uma canção de cabaré e também um Eliot? Então, aí ele já começa a traçar uma divisão que vai ser muito importante ao longo de todo o texto, que vai estar situada na seguinte questão. Não, o problema não é escutar uma canção de cabaré. O problema é escutar uma canção de cabaré achando que você está escutando Stockhauser, ou que você está escutando uma grande obra musical, né? Então, essa faceta da cultura que consegue produzir ao mesmo tempo essas duas facetas, né? Ela vai ganhar uma configuração importante na medida em que ele passa a diferenciar algumas questões, né? Aí, a partir da página 27, ele vai dizer que tudo é da ordem da cultura, né? Então, ele vai dizer que uma canção de cabaré, tudo que se situa hoje naquilo que a gente chamaria de entretenimento, ela é parte da mesma perspectiva cultural, né? Mas, afinal, o que elas têm em comum? E qual que é a grande discussão dessas produções culturais, né? Então,
A partir daí, ele diz assim: como que a gente pode encontrar, então, uma disparidade cultural tão grande entre uma canção de cabaré e uma obra de arte como Pablo Picasso, né? E ele fala que o fato de tal disparidade existir no âmbito de uma mesma tradição cultural, que não foi e nem posta em questão, indica essa disparidade faz parte da ordem natural das coisas? Ou será algo de inteiramente novo, específico de nossa época? Então ele está dizendo assim, uma cultura de entretenimento e uma cultura que a gente chamaria de uma cultura mais elaborada, né? Uma produção cultural, né? Uma produção do campo da cultura e da arte, mais complexa e menos complexa. É uma situação situada no nosso fenômeno cultural ou isso sempre existiu em todas as sociedades? Então, nas sociedades do passado, se produzia uma diversidade, né? Um leque tão grande no que se refere às produções culturais, né? E aí ele vai falar que a resposta envolve mais do que uma investigação no campo da estética. Parece-me preciso examinar de perto e de maneira mais original do que até agora a relação entre experiência estética, tal como vivida por um indivíduo específico, não um indivíduo em geral, e os contextos sociais e históricos em que essa experiência tem lugar. Então, vamos entender isso. Então, essa é a primeira coisa que ele está falando, que ele está colocando aqui em questão, que é a experiência estética, né? Então, a gente poderia diferenciar aqui uma ideia de uma experiência da cultura, né? Uma experiência social e uma experiência estética, né? A experiência da cultura, então, nós estaríamos discutindo qualquer tipo de experiência, né? A experiência social está embasada numa vivência social. Então, qualquer contexto cultural, ela possibilita essa ideia, né, de uma produção de produtos culturais, né? E a experiência estética, ela estaria associado a uma experiência associado ao campo da arte. Então, vamos lá. Uma experiência cultural qualquer, né? Ou uma experiência cultural existente, ela é de uma possibilidade da continuidade da cultura, da extensão da cultura em relação ao mundo, né? Do outro lado, nós temos a experiência estética, que ela não é da continuidade, ela é da ruptura. Então, a arte estaria nesse lugar como uma proposta de tensão cultural, de ruptura do olhar, de ruptura do conhecido e assim por diante, né? Então, à medida que no curso de seu desenvolvimento uma sociedade se torna capaz, se torna cada vez menos capaz de justificar a inevitabilidade de suas formas particulares, ela rompe com as noções consensuais das quais, forçosamente, artistas e escritores dependem em grande parte para se comunicar com o público. Torna-se difícil pressupor qualquer coisa. Todas as verdades que envolvem a religião, a autoridade, tradição ou estilo passam a ser questionadas. O escritor ou artista deixa de ser capaz de avaliar a reação de seu público aos símbolos e referências com que trabalha. Então vamos ver aqui uma separação histórica, né? Quem tiver um pouco perdido na discussão pode ver como que tem um vídeo sobre a discussão do impressionismo e ele ajuda a pensar então como existe uma modificação assim, substancial na arte até o século XIX e depois do século XIX, né? Até o século XIX,
a arte está submetida a uma ideia de lugar, de território e também de um senso de comunidade. Então, eu vou ver se eu consigo colocar um link aqui em algum momento para que então vocês remitam esse vídeo, né, da arte, lugar, sentido e ritual, para que a gente entenda então uma separação. Porque quando o artista então ele se liberta de uma proposta de trabalho, né? Uma proposta de trabalho associado à igreja ou associado à burguesia ou outros valores, o que acontece com ele é que ele tem uma dinâmica meio solitária, né? Porque ele já não sabe mais o papel que ele está cumprindo dentro em relação ao seu público. Ele não sabe como que ele produz, qual que é o efeito produzido em relação ao seu público. Então, ele diz que no passado essa situação geralmente se resolvia através de um alexandrismo inerte, um academicismo onde questões realmente importantes permaneciam intocadas, já que envolviam controvérsia, e onde a atividade criadora se reduzia a um virtuosismo de pequenos detalhes formais, sendo todas as questões mais amplas decididas a partir dos precedentes estabelecidos pelos grandes mestres. O que ele está dizendo é essa composição clássica, onde a fórmula estética se repete. Em outros momentos no curso de crítica de arte, nós estamos dizendo que, naturalmente, o termo acadêmico não é utilizado no sentido pejorativo, mas, naturalmente, a arte produzida internamente na academia, ela está associada a um princípio de fórmulas, previamente estabelecidas. Isso significa dizer, então, que tem o bom e o ruim, o certo e o errado de se fazer. Existe uma forma correta de usar as cores, existe uma forma correta de se usar o desenho. A partir da arte moderna, a gente elimina essa questão. Então, o que acontece? Então, o que ele está chamando da arte do passado estava associado à convenção. Você tinha um código previamente estabelecido para analisar uma pintura histórica, uma pintura de paisagem, que são os gêneros da pintura. Nesse momento, a pintura não tem mais um gênero no século XX. Ela tem um motivo. Gênero e motivo são questões completamente distintas no que se refere a essa discussão aqui elaborada. Então, sempre, em quase todos os cursos, ele vai perguntar o que é alexandrismo inerte. O que ele quer dizer, de fato, é essas fórmulas que se repetem, Então, existe uma cultura de reconhecimento dos grandes mestres. Então, os grandes mestres dão o verdadeiro tom daquilo que você poderia encontrar em termos das convenções. Então, se você entende as convenções da pintura, minimamente, você tem acesso, então, à pintura. E outra coisa, a pintura tem um tema. Então, mesmo se você não reconhece os valores da pintura, você sabe qual a história está sendo narrada, Na arte abstrata, por exemplo, ou na arte moderna como um todo, isso não é possível, Não é possível você estabelecer, então, um conhecimento prévio, porque a grande produção não está submetida a uma ideia nem da mitologia, nem da Bíblia, nem dos eventos políticos, como os temas privilegiados da pintura, Então ele fala que os mesmos temas, que eu já estava falando, variavam mecanicamente em centenas de obras diferentes, e contudo nada de novo era produzido.
poemas de Estácio, verso mandarim, escultura moderna, pintura de beaux-arts, arquitetura neorrepublicana. Então, em certa medida, ele vai dizer como que esses grandes temas são temas que movimentavam todas as pinturas. Então, se você reconhece uma dada história, né, uma dada solução formal, você já está apto a pelo menos interpretar como um determinado tema já foi tratado dentro da tradição das belas artes, né? Então, mas a nossa sociedade, ela produz o que a gente vai chamar de cultura de vanguarda, né? Um dos sinais de esperança em meio à decadência da nossa sociedade atual é o fato de que nós, alguns entre nós, relutamos em aceitar essa última fase para nossa própria cultura. Na tentativa de ir além do alexandrismo, parte da sociedade burguesa ocidental produziu algo jamais visto até então, que é essa definição de cultura de vanguarda, né? Uma produção que não serve a nada, né? A produção não serve a nada. Então, o artista reivindica uma distância tanto dos preceitos da academia, que oferecia a garantia simbólica, né, da sua legitimação, como também uma ordem geral dos grandes temas, né? Então, a pintura ela não está mais submetida a uma ordem geral, tanto dessa estrutura da tradição, da academia e seu processo de legitimidade, como também ela não está submetida aos grandes temas chamados temas universais da cultura ocidental, né? Então, a partir do século XX, ela produz o que a gente pode chamar de cultura de vanguarda. Então, dentro desse ponto de vista, uma consciência superior da história, mais precisamente o surgimento de um novo tipo de crítica da sociedade, a crítica histórica, tornou isso possível. Essa crítica não confrontou nossa sociedade com utopias atemporais, mas examinou profundamente em termos históricos e de causa e efeito os antecedentes, as justificativas e as funções das formas que residem no seio de toda a sociedade, né? Então, a arte visava o imutável, né? O que sobrevivia temporalmente, como as grandes narrativas, tanto da Bíblia, como da mitologia, como de um princípio moral, né? Não cabia ao homem questionar a própria sociedade, né? A sociedade vivia numa ordem muito bem estabelecida e a arte era fruto disso. Então, como o texto do Bergman, também eu vou colocar um link aqui para quem possivelmente pode ter perdido, né? O Bergman, então, vai discutir que cultura moderna é essa, né? Que duvida da própria noção de natureza, né? Que dessa natureza contínua, dessa natureza estabelecida como continuidade do mundo, dessa natureza que o homem não age frente à própria natureza, né? Então, não foi por acaso, portanto, que o nascimento da vanguarda coincidiu, cronologicamente e geograficamente também, como o primeiro surto de desenvolvimento do pensamento revolucionário científico na Europa. Isso aqui também está associado à ideia que está lá submetida ao texto do Bergman, né? Ao comentar os textos principalmente do Weber, do Marx, né? Ele vai estabelecer como que a cultura moderna, então, nesse princípio revolucionário, ela não aceita mais uma condição de submissão ou a desigualdade estabelecida como natural, né? A desigualdade não é um elemento natural dentro dessa
sociedade. Então passa-se, a partir desse momento, a construir uma conexão entre a arte de vanguarda, o artista como protagonista e outros elementos só são possíveis na medida em que tem um conjunto cultural que passa a negar a interpretação do mundo a partir do cristianismo, por exemplo, né? E de outras religiões também messiânicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir desse momento, a cultura de vanguarda, o artista se vê como protagonista de uma determinada mudança, né? O mundo não está pré-definido. O mundo se faz à medida em que os homens possuem desejo de modificar a história a partir da luta, a partir da transformação e questionamento das convenções, né? O pensamento do Nietzsche também já discutido, ele nos ajuda a pensar essas questões de uma cultura de vanguarda, né? Nós não somos frutos da história, nós não somos o reflexo, né? Talvez esse termo é o melhor. Nós somos capazes de produzir a nossa própria história, né? Então, o que se chamou de boemia revolucionária são esses artistas que não concordam também nem com a burguesia, né? Porque a contra-revolução surge a partir de 1848, também isso está no texto do Bergman, né? E, do outro lado, esses artistas passam a não fazer concessão, né? Nem para a academia e muito menos para a burguesia, que tem pouco interesse numa cultura em movimento, né? Ela tem mais interesse, então, em dinheiro. E isso realmente exigia coragem, pois a imigração da vanguarda da sociedade burguesa para a boemia significou também uma imigração dos mercados capitalistas, nos quais artistas e escritores lançados pelo declínio do mecenato aristocrático, né? Mecenato aristocrático. O grande problema vai estar sendo residido, né? Ou reside nesse ponto fundamental. Antes você era custeado por um aristocrata. Agora a sobrevivência vai depender de um ponto de vista da negociação com um burguês que ele tem um comportamento dúbio, né? Ele tem um comportamento dúbio pela ideia do que ele se tem da cultura. A cultura para ele é algo que ele convive, né? Ele desfruta da cultura, mas ele quer controlar a cultura como mecanismo mesmo econômico. Então, o artista vai se situar numa situação dúbia com essa estrutura da burguesia. Então, ainda assim é verdade que tão logo conseguiu se desprender da sociedade, o passo seguinte da vanguarda foi de voltar atrás e repudiar tanto a política revolucionária quanto a burguesa, né? A política revolucionária, do jeito que foi cooptada pela burguesia, ela passa a ser algo direcionado, né? E não libertário como ela buscava, né? E a burguesia também. Ela quer controlar, né, o tipo de produção que é feita. A revolução foi deixada a cargo da sociedade como parte da turbulência das lutas ideológicas, que a arte e a poesia consideravam tão inoportunas, desde que começaram a envolver as preciosas crenças axiomáticas sobre os quais a cultura teve de se apoiar até agora. Então, o que é a estrutura da vanguarda? Por que ela não serve a nada, né? Porque revelou-se então que a verdadeira e mais importante função da vanguarda não era experimentar, mas encontrar um caminho no qual fosse possível manter a cultura em movimento, em meio à violência e à confusão ideológica. Então, o que ela tem que fazer? O que é a cultura em movimento? Na medida que ela tensiona, ela não aceita, ela problematiza, ela se distancia, né, da cultura enraizada. Ela constrói esses tensionamentos
né? Que a burguesia não quer discutir, a igreja muito menos, né? E o mercado muito menos. Então, afastando-se completamente do público, o poeta ou o artista de vanguarda procura manter o alto nível de sua arte, restringindo-a e elevando-a simultaneamente à expressão de absoluto, em que todas as relatividades e contradições seriam resolvidas ou descartadas. Surge então o que está sendo chamado arte pela arte e a poesia pura. E o tema ou conteúdo torna-se algo a ser evitado como uma praga. Então, a ideia, né, que o Greenberg vai desenvolver é que não cabe o artista copiar a realidade, né? Porque a realidade não existe em si, né? Ele pode captar uma determinada experiência, ele pode captar uma noção de consciência, né? Como a gente pode perceber em Cézanne. Mas o que é a arte pela arte, então? É a tentativa de construir um tipo de produção que seja tão revolucionária, né, do ponto de vista da experiência estética, que ela se distancia de todas as formas de cooptação, né? Então, nasce-se ou se busca cada vez mais, né? Foi na busca do absoluto que a vanguarda e também a poesia chegaram à arte abstrata ou não objetiva, né? Esse debate nós vamos fazer em grande medida depois, mas o que é? Então, para você não ser cooptado e transformar a arte cada vez mais numa experiência estética e universal, né, busca-se uma ideia de uma arte abstrata ou não objetiva. O poeta ou o artista de vanguarda tenta de fato imitar Deus, criando algo válido unicamente em seus próprios termos, tal como a própria natureza é válida, tal como uma paisagem. Não a sua imagem é esteticamente válida, algo dado, incriado, independente de significados similares aos originais. Então a arte moderna, né, essa frase é muito interessante, ela não copia a realidade, ela cria sua própria realidade, ela intervém na forma de ver a própria realidade, né? E cada vez mais ela quer se distanciar do ofício que a fotografia e depois o cinema podem cumprir, né? Contar histórias, né? Construir narrativas a partir das imagens, isso pode ser um trabalho mais da fotografia, propriamente, ou da literatura, que das artes plásticas, né? Então, não existe mais uma ideia do conteúdo da arte. O conteúdo deve ser tão completamente dissolvido na forma que a obra de arte ou literária já não possa ser reduzida no todo ou em parte a algo que não seja ela própria. Isso que é o arte pela arte, né? Ela não serve a nada. Então, ela tem uma expressividade que ela se justifica em si pela sua forma, não pelo seu tema, né? Não pelo seu motivo. Então, não é um quadro com tema bíblico. O tema bíblico ele se justifica pelo fato de estar associado a uma grande história da cultura ocidental, né? O valor dela agora está na forma e não, se a gente poderia dizer assim, no seu conteúdo. Então, Picasso, Braque, Mondrian, Miró, Kandinsky, Brancusi e mesmo Klee, Matisse e Cézanne retiram sua inspiração principal no meio em que trabalham, a própria arte, né? Então, a inspiração não é ficar olhando para a natureza, para copiar de forma mais próxima uma árvore. O objetivo agora, né, é buscar na sua própria arte. A arte tem na arte o seu próprio interesse. O que anima sua arte parece residir sobretudo em sua preocupação exclusiva com a invenção, o arranjo de espaços, superfícies, formas, cores, deixando de lado
tudo que não esteja necessariamente implicado nesses fatores, né? Então, esses artistas vão buscar aí nessa definição uma ideia geral da arte dentro dos elementos da sua própria arte, né? Isso que é a grande busca desses artistas, então. Então, eles vão falar que a arte, então, abandonou o seu desejo, né, de se aproximar da população e passou a se configurar como uma produção, né, que ela, em certa medida, como se ela fosse descompromissada, que ela não fosse politizada e outros termos dessa forma, né? Então, os termos pejorativos para designar essas produções seria lutar contra a necessidade, alardeando termos como formalismo, purismo, torre de marfim e assim por diante, é tolo ou desonesto. Isso não quer dizer, no entanto, que a vanguarda seja socialmente favorecida por ser o que ela é. Muito pelo contrário. Então, Torre de Marfim é como se a arte estivesse muito distante da vida e de todos os elementos sociais, né? Então, essa é a crítica, porque ela não espelha nem a religião, nem a sociedade do campo do vivido, né? Isso como uma crítica que é elaborada a partir dessas questões, né? E aí, o que acontece? Então, a especialização da vanguarda nela mesmo, o fato de seus melhores artistas serem artistas para artistas, seus melhores poetas para poetas, afastou o grande número dos que anteriormente eram capazes de apreciar e admirar a arte e a literatura ambiciosos, mas que agora não têm disposição ou capacidade para se submeter a uma iniciação a seus segredos de ofício. Então, o que passa a existir de fato é que antes você já tinha um conhecimento básico, mesmo que seja dos grandes temas, como a Bíblia, ou a mitologia, ou a política. E a partir desse momento, né, os artistas fogem dessas pré-definições temáticas, né? Quando ele elimina essas predisposições temáticas, o que passa a acontecer então é que é necessário agora um conhecimento, né? Uma disposição para compreender o que de fato é a arte ou a poesia de vanguarda, né? Com relação a isso, vocês podem acessar a discussão que foi feita com o Bourdieu, né? Então, nós podemos facilmente, essa discussão já está disponível, quando Bourdieu fala da arte e a necessidade da especialização. Isso significa o quê? Que ele vai dizer, olha, só entra no museu, né, quem souber as regras do jogo. Isso quer dizer, em certa medida, né, que agora precisa-se de um determinado estudo e dedicação à arte para que ela faça sentido, né? Ela não é algo que se constrói, se planeja e se entende dentro do quadro geral da cultura, né? Então, hoje essa cultura está sendo abandonada por aqueles a quem realmente pertence, nossas classes dominantes, pois é a elas a que a vanguarda pertence, né? Infelizmente, a vanguarda pertenceria à classe dominante. Nenhuma cultura pode se desenvolver em uma base social sem uma fonte estável de receita. No caso da vanguarda, isto era providenciado por uma elite interna às classes dominantes dessa sociedade, da qual
a vanguarda pretendia estar desvinculada, mas a qual sempre continuou ligada por um cordão umbilical de ouro. O paradoxo é real. E agora essa elite está minguando rapidamente, já que a vanguarda constitui a única cultura viva que temos agora. A sobrevivência da cultura geral no futuro próximo está ameaçada. Então, o que é a grande dualidade, né? A dualidade é como se produzir uma cultura de vanguarda. A cultura de vanguarda ela tem que ser produzida a partir de algumas características é, bem complexas, né? Primeiro, você tem que ter tempo para ter uma produção autoral. Não dá para você ter outro tipo de trabalho qualquer e você faz uma produção à noite ou no final de semana. Você tem que estar em um contínuo trabalho. Não tem como, né? Se você tem que sair para trabalhar, para fazer qualquer tipo de trabalho para você conseguir se sustentar, é impossível que sua produção de vanguarda, ou sua produção autoral, ela se constitua de forma complexa, né? Isso está na poesia, está na literatura, está na música, né? Poderíamos imaginar um grande músico, por exemplo, que toca numa orquestra ou é um maestro e trabalha num banco de segunda a sexta, né? Ele não teria nem tempo de tocar um instrumento ou de estudar composição, né? Só que, então, o que precisa? Infelizmente, precisa de dinheiro. Para precisar de dinheiro, então, o que ocorre é que quem tem os meios financeiros é a burguesia. Só que a burguesia quer controlar, né, o que é produzido. Óbvio. Então gera uma tensão enorme entre a cultura de vanguarda, né, que precisa de liberdade e de financiamento para criar, porque não tem consumidores imediatos, né? Mas quem tem os financiamentos, então, seria a burguesia, né? Então, cria-se uma dualidade, uma disputa de força, levando muitos artistas, então, ao distanciamento social, né? Então, nós poderíamos dizer o caso do Van Gogh, que também tem um vídeo possível para ser visto, né? Então, que foi uma aula realizada sobre o carteiro, né, do Van Gogh e a decisão do Van Gogh de não vender suas obras, né? Então, a vanguarda cada vez mais, na medida em que você é, não tem a possibilidade de sobreviver, ela pode se tornar tímida. Não nos devemos deixar iludir por fenômenos superficiais e sucessos localizados. As exposições de Picasso ainda atraem multidões e se ensina Eliot nas universidades. As galerias dedicadas à arte modernista continuam em atividade e os editores ainda publicam alguma poesia difícil, né? Mas a própria vanguarda, já percebendo o perigo torna-se cada dia mais tímida. O academicismo e a arte comercial aparecem nos mais inesperados lugares. Isso só pode significar uma coisa: a vanguarda não está mais segura do público do qual depende, os ricos e os cultos, né? Então, o que acontece é que esses que deveriam imaginar a cultura de vanguarda como um sistema, eles já não se interessam mais, né? Por quê? Eles não querem uma obra que tensione a cultura. Eles querem uma obra que possa ser produzida como uma mercadoria, né? Para ser consumida rápido, barata e a sua satisfação ou o seu dinheiro de volta, né? Então a vanguarda passa a ser cada vez mais ameaçada do ponto de vista dessas noções, né? E aí sempre vai existir isso.
toda vez que existe uma vanguarda, vai existir, naturalmente, uma retaguarda. Onde há uma vanguarda, em geral, também encontramos uma retaguarda. Verdade é que, simultaneamente, a entrada em cena da vanguarda, um novo fenômeno cultural apareceu no Ocidente industrial. Isso a que os alemães dão um maravilhoso nome de Kitsch. A arte e a literatura populares, comerciais, com os seus cromos, capas de revista, ilustração, anúncio, ficção barata e sensacionalista, história em quadrinhos, música de cabaré, sapateado, filmes de Hollywood e tal. Por alguma razão, esse fenômeno massivo foi encarado sempre como natural. É hora de examinar as suas razões. Então, o que acontece? Enquanto tem uma produção muito experimental, consciente, honesta, trabalhosa sendo feita, existe também o que a gente chama dessa cultura mais direta, né? Essa cultura de consumo que ele está chamando do kitsch, e é isso que nós passaremos agora a entender. Então, o que é o kit, então? O kit é um produto da Revolução Industrial que, urbanizando as massas da Europa Ocidental e da América, implantou a chamada alfabetização universal. Esse trecho é muito importante para a gente entender como que ele está situado, né? Ele está situado de uma forma bastante complexa, porque a burguesia ela tem, então, um tipo de escola, né? Que no caso é sua escola particular, né? Enquanto a grande massa, né, ela vai ter um tipo de escola do trabalhador completamente diferenciada. Ele não está criticando aqui a alfabetização como um todo, né, ou acesso ao conhecimento. O que ele está dizendo é que são produzidas, então, duas possibilidades, né? Uma escola mesmo, que é essa escola do rico, né? Que vai ter acesso a uma cultura, porque vai ser um grande diferencial social, e a da grande massa, né? Que infelizmente não tem acesso a praticamente nada, né? E tem um preconceito também sobre o que se deve ensinar para esse público, porque teoricamente esse público não vai ter acesso a nada, né? Como um preconceito. Então não se ensina arte para esse público, não se ensina música, porque já se espera, né, que ele nunca seja capaz de fluir esteticamente uma determinada obra de arte. Então, os camponeses que se estabeleceram na cidade, formando o proletariado e a pequena burguesia, aprenderam a ler e escrever por razões de eficiência, mas não conquistaram o ócio e os confortos necessários para o desfrute da cultura tradicional da cidade. Contudo, como as novas massas urbanas tinham perdido o gosto pela cultura popular, ambientada no campo, e ao mesmo tempo descoberta uma nova capacidade de TED, passam a exigir da sociedade um tipo de cultura adequada ao seu próprio consumo. Para desfazer essa demanda do novo mercado, criou-se uma nova mercadoria, né? A cultura aí que é o kit, né? Destinada aos que, insensíveis aos valores de uma cultura genuína, estão, contudo, ávidos pela diversão, que só algum tipo de cultura pode oferecer. Então, vamos pensar assim, três conceitos fundamentais para a gente entender o que ele está estabelecendo. Um primeiro conceito fundamental, que seria essa cultura que ele está chamando mesmo de genuína, que seria essa cultura do homem que está no campo, né? A comida é um ritual, as relações entre as pessoas, a música, ela não tem um fim de exibição ou de plateia, ela vivencia como uma própria experiência cultural. Essa é a primeira, né? Que é a cultura genuína. A comida também está dentro de uma tradição. Só que quando
as pessoas saem e vão para a cidade, elas perdem esse contato com esse tipo de cultura. Quando elas perdem esse contato com esse tipo de cultura, cria-se um fenômeno, né, muito, muito interessante, que é o seguinte: elas já não têm mais o contato com a sua própria terra ou a sua própria situação cultural dentro da sua sociedade onde ela vivia, né? E ela também não tem o tempo, o ócio, o conhecimento suficiente para entrar numa situação que seria uma situação de uma cultura de vanguarda. Então é criada uma cultura de consumo para que essas pessoas possam consumir como se constrói um determinado produto. Então o que é o kit? O kit que usa como matéria-prima os simulacros habitados e academizados da cultura genuína. Vê com bons olhos e cultiva essa insensibilidade, que é a fonte de seus lucros. O kit é mecânico e funciona mediante fórmulas. O kit é experiência por procuração e sensações falsificadas. O kit muda de acordo com o estilo, mas permanece sempre o mesmo. O kit é o epítome de tudo que há de espúrio da vida de nossos tempos. O kit finge não exigir nada de seus consumidores, além de seu dinheiro, nem mesmo seu tempo. Então o que acontece? O kit surge como uma cultura desejável, né? É uma cultura mecânica, é uma cultura que diz assim, olha, como ele se baseia em fórmulas, né, já desgastadas, qualquer pessoa sem esforço começa a entender. É aquela música que fica na sua cabeça, né? E você escutou uma vez, você já sai cantando. E você não precisa de tempo. Você só precisa do dinheiro. Você só precisa comprá-la. Na medida em que você a compra, tá tudo bem. E o problema é que ela se vende como genuíno. O problema do kit, né, que ele cria esses simulacros como se fosse o grande cinema, a grande poesia, né? Por quê? Porque na verdade ele tem que te vender uma ideia que você está consumindo um produto extremamente significativo dentro da cultura, né? E ele tem que criar estratégias para dizer e duvidar que exista, inclusive, uma cultura de vanguarda, né? Quando uma pessoa, por exemplo, está com acesso ao kit, se alguém falar assim, não, mas isso não é bom, né? Isso não é uma música complexa ou elaborada, você responde, quem disse que tem algo melhor do que o outro dentro da cultura, né? Quem disse que seu gosto é melhor do que o meu, né? É uma estratégia do próprio kit, né? Dessa sociedade de consumo, que também cria estratégias de uma resposta pronta, né? Então você quer dizer que existe cultura melhor do que a outra, você quer dizer que você é melhor do que eu, porque você escuta Mozart. Realmente você, moralmente, eticamente, talvez você não seja melhor que a outra pessoa. Não é isso que quer dizer. Mas acreditar que não exista diferença entre Mozart e uma cultura de consumo, né, numa música do rádio facilmente divulgada, né, também é negar, né, que existem artistas que produzem de forma extremamente complexa. E não é a questão do gostar, né? Eu gosto disso, eu não gosto disso. O grande problema é que essa cultura dita de vanguarda nunca tem a possibilidade e as condições para que seja ouvida, discutida, pensada. Porque o que ela exige de você? Exige reflexão, tempo, estudo, né? Mesmo quem tem o tempo e tem a possibilidade de consumir, naturalmente não prefere dedicar parte da sua vida a uma cultura, né, que depende de reflexão, que depende de estudo, né?
ainda mais no Brasil. Ninguém acha que isso de fato é um valor, ter conhecimento de uma determinada tradição, né, artística, cultural, de poesia. Isso não é um valor que é cultuado no Brasil e em outras regiões do mundo, né? Mesmo quem tem pode ter o acesso. Então, o kit, a pré-condição do kit, uma condição sem a qual ele seria impossível, é a disponibilidade de uma tradição cultural plenamente amadurecida, de cujas descobertas, aquisições e consumada consciência de si pode tirar partido para seus próprios fins. Dela, toma emprestado expedientes, truques, estratagemas, regras práticas e temas, converte-os num sistema e descarta o resto. Então, não significa que o tema, né, não seja importante. Não significa que ali não tenha uma história de amor. Mas como que ela é narrada? Né? Como que ela é construída? Porque retira a complexidade da coisa, né? Isso que realmente se pensa quando se diz que a arte e a literatura popular de nossos dias já foram a arte e a literatura audaciosas, esotéricas de ontem. Claro, não é nada disso, né? As pessoas começam a falar assim, não, mas isso é muito preocupante falar disso, porque Shakespeare já foi popular. Não, mas espera aí. A coisa não pode ser tratada assim de forma tão simples, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, como que você sabe o que pode acontecer no futuro? Então, significa que, é, sei lá, na década de 80, na década de 70, então uma boy band pode ser o novo Musa, né? Então você não pode criticar que quem sabe uma, uma música que está sendo tocada agora, ela é vista como desprezo, mas depois ela se transforma no novo bar, no novo Stockenhausen. Isso é outra estratagema, né? É outro truque para falar assim que gosto não se discute ou, ou não é possível chegar num ponto que você gosta ou não gosta de algo, né? Que não é passível de uma discussão mais complexa sobre os bens culturais, né? Ocorre que um novo é, após um certo tempo, saqueado na busca de novos efeitos, que são então diluídos e servidos como kit. Evidentemente, todo kit é acadêmico. Inversamente, tudo que é acadêmico é kit, pois o que é chamado acadêmico já não tem existência independente como tal, tendo se transformado na fachada presunçosa do kit. Métodos industriais tomam o lugar do artesanato. Então, o que ele vai falar, né? O kit tem a capacidade de pegar uma grande produção, né? Tirar a força vital e transformar em algo palatável para o grande público, para poder citar, né? Para poder falar assim, não, eu tenho acesso a uma cultura aqui genuína, né, que é tal filme que eu vi, né? Mas na verdade ele está ancorado nos grandes efeitos pseudos intelectuais que o Kit produz, né? E o que ele está falando, né? Esse culto também. Antes a gente tinha o artesanato como uma questão que estava dentro de uma cultura. O que ele consegue fazer? Ele consegue pegar o artesanato, que deveria ser uma produção dentro de uma determinada cultura tradicional, né? E usar um método artesanal para produzir uma ideia que aquilo é artesanato. Mas na verdade, aquilo está sendo produzido por uma indústria. E você passa a acreditar que aquilo é artesanato em Bali, tá? Em Índia, sei lá, de qualquer lugar. Mas na verdade aquilo é produzido numa escala industrial. Mas por que você compra? Porque você acha que aquilo foi produzido por uma sociedade tradicional feita à mão. Mentira, né? A indústria consegue copiar até esses valores do que poderia ser chamado tradicional como estrutura de consumo.
para preferir aos produtos